Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição desta segunda-feira, começa agora. A nova Procuradora-Geral da República toma posse e promete passar pente fino em delações aprovadas por Rodrigo Janot, que não compareceu à cerimônia. Sem mencionar Janot, o presidente Michel Temer defendeu a harmonia entre os poderes e que as instituições são mais importantes do que quem as comanda. O projeto de lei quer mudar as etiquetas dos alimentos. Entidades de defesa do consumidor querem que os rótulos deixem clara a presença de açúcar e gordura, ingredientes que prejudicam a saúde. Polícias fazem mega operação no Rio de Janeiro para controlar a disputa de territórios entre facções criminosas. Os cuidados necessários para a segurança das crianças na internet. Especialistas apontam erros mais comuns e dão dicas de como garantir a navegação saudável dos adolescentes na rede. Final de semana de exercícios militares na Ásia. Potências fazem medição de forças em meio à tensão causada pela Coreia do Norte. No esporte, o tênis brasileiro voltou às quadras no Japão na noite deste domingo. Vitória nas duplas, no entanto, Thiago Monteiro na simples perdeu o segundo jogo e o Brasil deu adeus ao Grupo Mundial da Copa Davis. A gente começa a edição de hoje falando de saúde e consumo. Escolher os alimentos mais saudáveis no mercado nem sempre é uma tarefa fácil. Ler e entender o que dizem as letras miúdas dos rótulos pode ser uma tarefa difícil no dia a dia. Um projeto no Senado quer classificar os produtos por cores para alertar o consumidor sobre a qualidade nutricional de cada alimento. O Eliabe bem que tenta, mas acha difícil ler essas letras miúdas dos rótulos. São muito pequenos, até você ler, entender, é um pouquinho complicado. Um projeto que tramita no Senado quer simplificar as embalagens. O texto original previa que as embalagens fossem divididas em 3 cores principais, como nesse farol: vermelho, amarelo e verde, de acordo com os nutrientes do produto. Um produto com muito açúcar, por exemplo, ganharia a classificação vermelha. Esse sistema já funciona na Inglaterra. Por aqui, a proposta foi alterada e deve ganhar um número maior de divisão de cores, que ainda não foi definido. O Senado e o Congresso, eles têm as atribuições de recomendar diretrizes mais gerais, né, para a população, por meio dos projetos de lei, etc. A Anvisa é quem tem a atribuição mesmo de regulamentar a rotulagem nutricional. O Instituto de Defesa do Consumidor acredita que um modelo dividido por cores pode confundir. Por exemplo, um alimento que tenha 2 amarelos contra um alimento que tenha um vermelho e um verde. Como que a gente define qual alimento que é mais saudável? Eu não saberia dizer. O IDEC apresentou uma proposta de advertência. Ela é baseada no modelo chileno, com os dizeres apenas de excesso de nutrientes críticos. Então é um símbolo que você bate o olho, né, na parte frontal da embalagem e já enxerga. Aqui, nesse supermercado, o pessoal prefere descascar a desembalar. Eu procuro comer uma banana, uma maçã. Quando é natural é sempre melhor, com certeza, né? Agora a gente fala da saúde do coração. Uma campanha nacional que começa hoje vai ensinar principalmente aos portadores de marca-passo como medir o ritmo cardíaco, o pulso, sem a necessidade de equipamentos. Esse é um conhecimento muito importante. Quem explica é a repórter Cláudia Tavares. Oi, Cláudia. Boa tarde. Oi, Ana, boa tarde a todos. A ideia da campanha é prestigiar os usuários de marca-passo e, mais do que isso também, sensibilizar a população de uma forma geral para o problema da arritmia cardíaca, que é quando o coração bate fora do normal. É importante agilizar o atendimento para evitar problemas, até porque o Brasil é o país campeão em mortes por insuficiência cardíaca. Hoje nós temos no país 350 mil brasileiros utilizando marca-passos e a cada ano cerca de 40 mil novos dispositivos são implantados. Conosco está o cardiologista José Carlos Tavares, que vai nos explicar não só a importância dessa campanha, mas vocês estão querendo ensinar uma coisa bem prática, né? Que é como é que a pessoa mede os batimentos cardíacos. É possível ensinar isso agora aqui na TV? Perfeitamente, boa tarde a todos. A ideia é prestigiar os portadores do marca-passo e incentivar a população a verificar o seu pulso. Muitas vezes você, com uma simples aferição do pulso, consegue detectar uma arritmia e ir ao médico para poder fazer um diagnóstico. Como é que faz isso? Muito simples. Aqui na região do polegar, de qualquer mão, preferencialmente a mão esquerda, você, nessa região, desce a região do pulso e coloca esses 2 primeiros dedos. A sensibilidade é boa aqui para você perceber. Pega um reloginho, conta 15 segundos e multiplica por 4.
você tem que estar dentro de uma média de 60 a 100 batimentos e não pode ter falha. Se tiver muito fora disso, procura um cardiologista. Porque aí pode ter algum problema sendo indicado, né? Sim, aí vai ser feito um diagnóstico, uma avaliação. Tem algumas variações, né? Pessoas que têm um pouquinho a mais ou a menos, mas é bom investigar. Não precisa fazer um grande alarme, né? Essa campanha aí conta com uma série de atividades gratuitas em todo o país e uma cartilha também. Ela não está exatamente online, mas no site da ABEC, eu vou dar o endereço aqui certinho, abecdeca.org.br, existem mais informações. Com vocês aí no estúdio. Obrigada, Cláudia. Boa dica. 15 segundos. Multiplica por 4. Agora a gente fala de comportamento e tecnologia. 8 em cada 10 crianças e adolescentes usam a internet aqui no Brasil. O celular é a forma mais comum de acesso. Pois é, nesse caminho pelo mundo virtual, os pais devem orientar os filhos a ter respeito, educação e bom senso, os mesmos requisitos para uma convivência saudável no mundo real. Essas psicólogas trabalham com adolescentes com dependência em internet. Além do interesse profissional, hoje Lia veio aprender mais sobre como orientar os netos a fazerem uso seguro da internet. Tem que começar desde que eles são pequenos e isso tem que levar para a vida toda. Sempre a questão dos limites, importantíssimo. Monitorar esse tempo. O debate promovido pelo NIC-BR e pela SaferNet é de grande importância, já que 8 em cada 10 crianças e adolescentes brasileiros são usuários de internet. E o acesso pelo celular está fortemente disseminado em todas as classes sociais. Por isso, políticas públicas são fundamentais para reforçar a segurança dos jovens. Incluir alguma disciplina sobre educação digital na grade curricular das escolas, que quer a gente queira, quer não, isso precisa ser incluído, mas não basta você ir lá incluir, você tem que capacitar os docentes para que eles tenham instruções, para que eles possam passar isso para as crianças e adolescentes. Quando se fala de uma geração que já nasceu conectada e que tem o acesso a um mundo de informações literalmente guardado no bolso, é preciso orientar desde cedo. Por mais que crianças e adolescentes dominem a parte técnica da tecnologia, eles precisam da ajuda dos pais para não caírem nos riscos da superexposição. Discutir com as crianças noções de ética, cidadania e também de autocuidado. A gente recomenda que os perfis de adolescentes e pré-adolescentes nas redes sociais sejam perfis privados. Então, é importante acompanhar a navegação dos filhos, desde o primeiro clique. Um material com dicas sobre como tratar do assunto com os jovens está disponível na página internetsegura.br. Tudo aquilo que a gente faz no mundo online gera consequências no mundo real. Aquela falsa ilusão de que assim, eu não estou frente a frente com a pessoa, então posso falar o que eu quiser. E a internet é um mundo sem leis, é um ledo engano. Falar que a internet é um espaço público como outro qualquer e que, se houver alguma situação de risco, a criança deve procurar ajuda. Desde a madrugada, as polícias civil e militar do Rio de Janeiro fazem uma operação na favela da Rocinha para evitar mais um dia de guerra entre traficantes. Nesse domingo, moradores acordaram com um intenso tiroteio entre duas facções rivais que disputam o comando do tráfico na comunidade. Pelo menos 60 bandidos invadiram a Rocinha ainda de madrugada. De vários pontos do morro, moradores gravaram o tiroteio que durou quase 5 horas. Menor, o bagulho tá doido lá, ó. Não é polícia não, aquilo lá é um bagulho maluco da boca. A unidade de pronto atendimento médico estava bem no meio do tiroteio. Assustados, os funcionários relatam que a polícia se abrigou na unidade. Todo mundo aqui da UPA, do CAPS, aqui dentro do laboratório, porque a polícia invadiu a clínica da família. Segundo a polícia, a ordem para invadir o morro teria partido do traficante Nem, da Rocinha, que desde 2011 está preso em Porto Velho. Seria uma vingança contra o atual chefe do tráfico na comunidade, o Rogério 157, ex-segurança de Nem. Pelo menos 2 pessoas morreram e 5 ficaram feridas no confronto de ontem. Hoje, uma pessoa já foi presa e várias armas apreendidas. E começa hoje o julgamento de 2 policiais militares e um guarda municipal acusados de fazer parte da quadrilha responsável pela maior chacina de São Paulo. Como o crime é contra a vida, eles serão levados à júri popular. Segundo o Ministério Público, os agentes de segurança estão diretamente envolvidos nos 17 assassinatos que aconteceram em Osasco. A promotoria e a Polícia Civil afirmam que os crimes foram uma retaliação às mortes de um policial militar e um guarda municipal. O julgamento será acompanhado por parentes dos acusados e das vítimas. Dependendo do resultado do julgamento criminal, o guarda municipal e os policiais militares podem ser expulsos ou mantidos nas corporações.
primeira mulher a chefiar a Procuradoria-Geral da República, Raquel Dodge, tomou posse no cargo hoje de manhã em Brasília. Católica praticante, ela citou o Papa Francisco ao falar sobre combate à corrupção no país. A posse de Raquel Dodge foi antecipada das 10h30 para as 8 horas da manhã para permitir o comparecimento do presidente Michel Temer. Logo que terminou a cerimônia, Temer embarcou para Nova York, onde participa da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas e tem um jantar à noite com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Além de Temer, assistiram à posse de Raquel Dodge, a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, e os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Eunício Oliveira. Não houve troca de bastão. O ex-procurador-geral, Rodrigo Janot, não compareceu. Num rápido discurso de 10 minutos, Raquel Dodge destacou o papel institucional do Ministério Público definido pela Constituição de 1988, como de zelar para que ninguém esteja acima nem abaixo da lei. Ao falar sobre o combate à corrupção, ela citou frases do Papa Francisco. O Papa Francisco nos ensina que a corrupção não é um ato, mas uma condição, um estado pessoal e social, no qual a pessoa se habitua a viver. O corrupto, diz ele, está tão fechado e satisfeito em alimentar a sua autossuficiência que não se deixa questionar por nada nem por ninguém. O único outro discurso na cerimônia foi do presidente Michel Temer. Sem fazer referências a Rodrigo Janot, Temer elogiou citações de Raquel Dodge sobre respeito à Constituição e falou de harmonia entre os poderes. Também disse que as instituições são mais importantes que os ocupantes dos cargos públicos. E a autoridade suprema não está nas autoridades constituídas, mas está na lei. Ou seja, toda vez que há um ultrapasse dos limites da Constituição ou dos limites da lei, verifica-se um abuso da autoridade. Em 30 anos de carreira no Ministério Público Federal, Raquel Dodge se destacou no combate ao crime organizado e à corrupção. Ela atuou na equipe que processou o ex-coronel da PM e ex-deputado federal Ildebrando Pascoal, acusado de liderar um grupo de extermínio no Acre na década de 1990. Outro caso em que conseguiu notoriedade foi a Operação Caixa de Pandora, que resultou na prisão do governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, por corrupção. Além de ex-coordenadora da Câmara Criminal do Ministério Público Federal, Raquel Dodge também integrou as câmaras que tratam de comunidades indígenas, trabalho escravo, saúde, educação, defesa do consumidor, discriminação racial e sistema prisional. Na PGR, acredita-se que ela manterá o rigor no combate à corrupção, mas será mais cuidadosa que o antecessor. Raquel Dodge já anunciou que fará um pente fino nas delações premiadas, para ver se os colaboradores entregaram de fato as provas que prometeram para ganhar os benefícios. Olha, só uma nota de rodapé, essa ideia de harmonia entre os poderes não é o que está na base dos Estados democráticos, como proposta na teoria dos três poderes estabelecidas pelo francês Charles Montesquieu no século XVIII, com base em pensadores ocidentais como Aristóteles e John Locke. Por essa teoria, os três poderes de uma república, o executivo, o legislativo e o judiciário, devem fiscalizar um ao outro e limitar o poder uns dos outros, portanto, algo bem distante de um convívio harmonioso. Quando os três poderes concordam em tudo e vivem em harmonia, o conceito de democracia fica deturpado e certamente quem sofre é o povo. O presidente Michel Temer tem um domingo cheio às vésperas da viagem para os Estados Unidos. O presidente recebeu aliados no Palácio do Jaburu para tratar de votações no Congresso e reforçar a defesa contra a segunda denúncia de Rodrigo Janot. Um dos primeiros a chegar ao Palácio do Jaburu foi o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Enquanto Temer estiver fora do país, ele ficará como presidente da República em exercício. Mesmo dando o expediente do outro lado da Praça dos Três Poderes, Rodrigo Maia continuará no controle da pauta de votações da Câmara. Outro que visitou o Palácio do Jaburu neste domingo foi o ex-presidente José Sarney. A visita se encaixa na estratégia de agradar aliados descontentes ou que desejam mais participação no governo, para reforçar a defesa de Temer contra a segunda denúncia de Rodrigo Janot por obstrução de justiça e organização criminosa. A agenda de reuniões do presidente com ministros e aliados durou todo o dia e avançou pela noite. Michel Temer queria ter certeza de que poderia embarcar para os Estados Unidos sem medo de surpresas desagradáveis na política. O presidente Michel Temer embarcou hoje cedo para Nova York. À noite, ele participa de um jantar com Donald Trump e outros líderes latino-americanos.
No cardápio do encontro com o presidente norte-americano, uma entrada deve ser a crise institucional da Venezuela, que já provocou a morte de 46 manifestantes. Trump quer o apoio brasileiro nessa hora, para inclusive melhorar e ampliar as relações com a América Latina. Como prato principal, as relações bilaterais entre Estados Unidos e Brasil. Temer pretende falar sobre a demora dos norte-americanos em reabrir o mercado para a carne brasileira in natura. As compras foram suspensas depois da Operação Carne Fraca. Já Trump deve reclamar do governo brasileiro por voltar a cobrar a tarifa sobre o etanol norte-americano importado pela região nordeste do país. A tarifa tinha sido suspensa há 7 anos. Já a sobremesa, dependendo dos ânimos, pode ser a expectativa para a Assembleia Geral da ONU amanhã. A sujeira e a insegurança no centro da cidade mais rica do país são um obstáculo para o crescimento da região. Prédios de arquitetura refinada pichados e ruas sujas. A degradação do centro de São Paulo vem de longa data. A construção deste elevado, o Minhocão, que faz a ligação leste-oeste, e o surgimento da Cracolândia, por exemplo, impactaram negativamente o coração da cidade. Ainda assim, em 2014, o arquiteto Rafael Sorrigoto e o companheiro dele decidiram comprar este apartamento no centro, onde vivem com os 2 filhos. Para a família, foi uma boa aposta. Consigo resolver serviços desde o dia a dia até a escola dos meninos e tal. Eles fazem tudo a pé para lá e para cá, então acho que a gente consegue resolver muito bem o dia a dia. Não só sem o carro, mas resolver as coisas de forma rápida. Na década de 70, atividades comerciais e financeiras começaram a se deslocar para outras regiões da cidade. O centro foi perdendo moradores e onde diminui a circulação de gente, aumenta a insegurança, principalmente à noite. Iniciativas na área cultural, públicas e privadas, animam os cidadãos que gostam de frequentar o centro. A Praça das Artes, complexo municipal dedicado a música, dança, teatro e exposições. A Casa de Francisca, que apostou no restauro do Palacete Teresa Toledo, de 1910, tombado pelo patrimônio histórico. E o Sesc 24 de Maio, que acaba de ser inaugurado, são bons exemplos. Considerada uma das maiores autoridades em urbanismo e habitação social no Brasil, a professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Hermínia Maricato, afirma que revitalização não é palavra adequada para falar das transformações esperadas para o centro. Essa palavra revitalização não é a mais feliz, porque o centro de São Paulo é muito vivo. O que nós precisamos trazer para o centro é moradia popular. Por quê? Porque as regiões que mais crescem na cidade são a área de proteção dos mananciais, ao norte e ao sul do município. Então, nós precisamos redirigir esse crescimento para o centro da cidade de São Paulo. A gente vai para o esporte. Foi mão ou não foi? La mano de Joe. Lembra da história do Maradona? La mano de Joe. Polêmica, viu? Muita polêmica. A gente vai conferir os gols desse final de semana. Quem pôde acompanhar já alguns dos gols, teve essa história do jogo, teve uma vitória do São Paulo. Vamos aproveitar e rodar e balançar as redes com os gols. Vamos ver. O Botafogo bateu o Santos em casa com gols de Rodrigo Lindoso e Guilherme e subiu para o grupo que disputa a vaga na Libertadores. Em casa, a Ponte Preta perdeu para o Lanterna Atlético Goianiense. Luiz Fernando fez o primeiro. William Alves contra empatou, mas Walter e Ronaldo mataram o jogo para o Dragão. Final 3-1. Avaí, Atlético Mineiro, o time catarinense saiu na frente com o Simeão. O Galo chegou ao empate com o Otero de cabeça. Final 1-1. Com boa atuação de Everton Ribeiro e falha de Magrão, o Flamengo venceu o Sport Recife. Paulo Guerreiro abriu o marcador, 2-0 na Ilha do Urubu. A Chapecoense venceu o Grêmio por 1-0 na Arena. Gol de Arthur e respirou da zona de rebaixamento. O Imortal viu o Corinthians ampliar a vantagem. O Timão derrotou o Vasco no Itaquerão por 1-0. Gol de mão de Jô. La mano de Jô. O Fluminense abriu o marcador contra o Atlético Paranaense com Henrique Dourado, mas reagiu e fez 3-1 com Felipe Gedós de falta, Ribamar e depois Jonathan. O São Paulo bateu vitória por 2-1 no Barradão. Éder Militão e Cueva marcaram os gols do tricolor. Trellis descontou para o Leão. E depois ele disse que não sentiu, né? Precisa procurar um médico. Tem várias doenças que causam uma perda de sensibilidade na pele, né? Uma delas chama migué, talvez, né? Muito bem. Tênis. Por conta do tufão Talim no Japão, os jogos de tênis da Copa Davis foram adiados por 2 dias, na verdade. Nesta madrugada foram realizados os 2 últimos confrontos. Vamos dar uma olhada e ver como é que foi.
Marcelo Melo e Bruno Soares superaram Yatsukata Uchiyama e Ben McLaren por 3-0 no fim da noite deste domingo no Brasil. A dupla confirmou o favoritismo, vencendo a 15ª em 19 jogos da Copa Davis. Com 2-1 abaixo, o Brasil jogaria mais tarde as duas de simples, precisando vencer os 2 jogos. Pois bem, Thiago Monteiro, 116 do mundo, contra Yushi Sugita, 42 do ranking. O cearense largou bem, abriu 3-1, mas errou seguidamente, cometendo muitos erros de saque e permitiu a virada. Sugita fechou por 6-3. Novamente o asiático jogou para o gasto e fechou a segunda e a terceira parciais em 6-2 e 6-3. Com isso, o Brasil está eliminado dos playoffs. A equipe verde-amarela retorna ao Zonal Americano 1. O Brasil não disputa o Grupo Mundial desde 2015, quando caiu para a Argentina e depois para a Croácia em Florianópolis na repescagem. Muito bem. Muito bem? Muito bem, Ana. E tem mais. A seguir, manifestantes muçulmanos pedem fim das perseguições contra a minoria em Mianmar. E a Copa dos Refugiados une futebol e solidariedade em meio à maior crise humanitária dos últimos 700 anos. A gente volta em instantes. Cresce a tensão na península da Coreia. Estados Unidos, Coreia do Sul, China e Rússia realizaram exercícios militares. Caças norte-americanos B-1B e F-35 saíram da ilha de Guam e sobrevoaram o Japão, onde se juntaram aos sul-coreanos 15K, numa clara demonstração de força contra a Coreia do Norte. De acordo com a Força Aérea da Coreia do Sul, 10 bombas atingiram alvos na bacia de Gwangwon. Por terra, os aliados de Washington foram os japoneses, no chamado exercício anual dos militares, que dura 2 semanas. Ontem, o governo Donald Trump declarou que o país vai buscar novas sanções contra Pyongyang. O tema deve pautar o próximo encontro do Conselho de Segurança da ONU, marcado para a próxima quinta-feira. A declaração norte-americana é direcionada a 2 países, China e Rússia, aliados da Coreia do Norte e que já se colocaram contra sanções mais restritivas. Navios dos 2 países também realizaram exercícios militares neste final de semana. Nesse contexto, a Assembleia Geral da ONU começa amanhã em Nova York, onde é esperado o discurso de Donald Trump e que não vai contar com a presença de Kim Jong-un da Coreia do Norte, Xi Jinping da China, nem Vladimir Putin da Rússia. Milhares de pessoas protestaram em Dhaka, Bangladesh, contra o governo de Mianmar, pedindo mais direitos à etnia muçulmana no país. Mais de 400 mil rohingyas estão em Bangladesh, em campos provisórios onde enfrentam chuva forte e falta de água potável e de comida. De acordo com a ONU, eles foram obrigados a fugir de Mianmar porque são caçados por forças militares e milícias. O governo de Mianmar rejeita essa afirmação e diz que atua contra insurgentes tidos como responsáveis pelo começo da violência no final de agosto, quando atacaram instalações do governo no estado de Rakhine. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas recebeu milhares de denúncias e imagens de satélites que mostram vilarejos rohingyas incendiados e execuções extrajudiciais, o que inclui tiros contra civis em fuga. Os rohingyas são considerados estrangeiros no país, em que 90% da população se declara budista. Eles são cerca de 1 milhão de pessoas, numa população estimada em mais de 51 milhões de pessoas. O Conselho de Direitos Humanos da ONU tentou criar uma missão internacional independente para investigar a violência, mas o trabalho não foi autorizado pelo governo do país. Meio-dia 26 começou no último sábado em São Paulo a Copa dos Refugiados. Além de unir os jogadores, o torneio chama atenção para a maior crise humanitária dos últimos 70 anos. Vamos ver. Eles vêm trazendo a ginga, a bandeira dos países de onde foram obrigados a fugir. São refugiados acolhidos pelo Brasil. É um grande país, posso falar que o Brasil é uma mãe para mim. Hoje são todos jogadores, representantes de 16 países na Copa dos Refugiados, que acontece em São Paulo até o fim de setembro. Dentro das 4 linhas está apenas uma amostra do número de refugiados abrigados no Brasil. Segundo o Ministério da Justiça, em 2016 eram 9.562. Mais de 10 mil fizeram pedido de refúgio só esse ano. Há 3 anos, este refugiado de nome Ouro fugiu da ditadura no Togo, país do oeste da África. No jogo de abertura da Copa, é o capitão da equipe togolesa contra a seleção de Benin. Celebra em campo as próprias raízes. Uma oportunidade para a gente, você pode jogar para amizade, né?
Bacana. A gente vai trazer para você o resultado dessa Copa, saber quem ganhou. Certamente todos nós ganhamos quando tem essa confraternização, né? O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre o Instituto da Delação Premiada. Uma ótima tarde e a gente se vê amanhã. Tchau. Tchau, boa semana.